Aqueles que acompanham a gente aqui às quintas-feiras sabem que desde outubro a gente tem como uma pauta recorrente na nossa reunião de oração a Casa Betel, que é uma casa que acolhe pessoas que estão lutando contra a dependência química e não faz isso com base na medicina ou na psicologia, não desmerecendo a importância dessas ferramentas, mas faz isso com um olhar missionário, a partir da oração, da evangelização, da pregação da palavra, do discipulado. E, para a glória de Deus, desde outubro a gente tem uma casa dessas aqui. Só que essa casa não é algo que surgiu aqui, ela já existe há 40 anos, quando o pastor Elias começou esse trabalho no início dos anos 80, lá em Madrid, na Espanha, e hoje está presente em mais de 20 países que tem a Casa Betel. Eu queria chamar aqui então o pastor Elias Tepper e o João Gomes, nosso irmão que vai interpretar ele. Pastor Elias é o fundador dessa missão, que inicialmente não seria uma igreja, mas lá em Madrid acabou se transformando numa grande igreja, que tem sido um luzeiro naquela cidade ali. E a gente louva a Deus, que para a gente é uma honra muito grande ter o fundador dessa missão aqui, passando pelo Brasil, e a gente aproveitou essa data dele aqui, para ele trazer uma mensagem para a gente. Ele vai falar um pouco sobre a missão. Deus abençoe, pastor Elias, seja muito bem-vindo. Thank you. Greetings. Boa noite. Thank you for a wonderful welcome. Muito obrigado por esse acolhimento tão caloroso. Just entering the grounds, I felt the love of God in your midst. Só de entrar aqui eu senti o amor de Deus entre vocês. And I can see Christ in your faces, in your posture, in your expression. E eu vejo Cristo no rosto de vocês, na sua expressão, na sua postura. I feel at home here. Me sinto em casa aqui. Hallelujah. Well, thank you so much for inviting me and being so kind and so good to the Betel community. Muito obrigado por terem me convidado e serem tão bons para a comunidade Betel aqui no Brasil. Eu sou surdo aqui desse ouvido. Hallelujah. Well, thank you for the invitation. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Before I start, I need to give you a little history. Antes de começar, queria dar um pouquinho de panorama. I'm the first Christian in my family. Eu sou o primeiro cristão da minha família. I was born in a Jewish family. Eu nasci numa família judaica, judia. German Jews that fled persecution in Germany to Russia and to Ukraine. Judeus alemães que fugiram da perseguição na Rússia, Ucrânia. Then immigrated to America. Depois emigraram para os Estados Unidos. I was born in Chicago in the Jewish community. E eu nasci em Chicago, nessa comunidade judaica. When I was about 3 years old, my father moved to New York. Com 3 anos, meu pai se mudou para Nova York. And I grew up in New York. E eu cresci em Nova York. About 1 million Jews. Mais ou menos 1 milhão de judeus. My father was an entrepreneur and a businessman. Meu pai era um empreendedor, era um homem de negócios. He made the first microchips in America. E ele fez os primeiros microchips da América. He founded an industrial transistor. Ele criou um transistor industrial. It's industrial's name. Yeah. And so I grew up in an unusual community. Então eu fui criado numa comunidade diferente. I went to university. Eu fui para a universidade. Went to Lehigh University. Para a universidade. Went from Lehigh to Cambridge University in England. Depois fui para Cambridge na Inglaterra. Went from Cambridge University to Harvard University in America. E depois voltei para Harvard na América. I was overeducated. Eu tinha educação demais. But when I was after I graduated from Harvard Business School. Mas depois que eu me formei na Escola de Negócios da Harvard, my first job was at the Boston Museum of Fine Arts, one of the great museums in the world. Um dos meus primeiros empregos foi no Museu de Artes Finas em Boston, um dos maiores museus do mundo. I was the assistant to the treasurer of the Boston Museum of Fine Arts. Eu era assistente do tesoureiro desse museu.
One day, I was walking between Harvard University and MIT, Massachusetts Institute of Technology. Um dia eu estava caminhando entre a Universidade de Harvard e o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A very beautiful park along the Charles River. Tem um parque muito lindo entre esses dois. And I was caught up in the vision. E eu fui pego numa visão. The heavens were open and I saw a vision of the New Jerusalem. Os céus se abriram e eu vi uma visão da Nova Jerusalém. Glories that can't even really be described. Glórias que não conseguem nem ser descritas. And the Lord appeared. E o Senhor me apareceu. And he said, "Give me your heart." Ele disse, me dê o seu coração. I don't know why I responded the way I responded. I said, "Yes, Lord." Eu não sei por que eu respondi da forma que eu respondi. Eu disse, sim, Senhor. But not today, tomorrow. Mas hoje não, amanhã. There's still things I want to do. Ainda tem coisas que eu quero fazer. I was taken down to that height of revelation. E eu desci então dessa altura de revelação. And the earth was opened. A terra se abriu. And I saw Gehenna. And I saw lost souls in a lake of fire. E eu vi a Gehenna, eu vi almas perdidas, vi um lago de fogo. And I thought I had lost God and the love of God. E eu senti que eu tinha perdido a Deus, perdido o amor de Deus. I cried out for mercy. Clamei por misericórdia. And I began to walk through the streets of Boston. E eu comecei a andar pelas ruas de Boston, asking for forgiveness and mercy. Pedindo por perdão, misericórdia. I ended up jumping through a plate glass window. Acabei atravessando uma placa de vidro. I was cut very seriously. E tive um corte muito sério. And the police came, they took me to the Alston Hospital. A polícia veio, me pegou, me levou para um hospital. And in the emergency room, e na sala de emergência, the Lord appeared to me. O Senhor apareceu para mim. He said, "What are you dying for?" Ele disse, por que você está morrendo? So I love you and I want you to have many children. Eu te amo e eu quero que você tenha muitos filhos. Touch me. Ele me tocou. I was born again. E eu renasci. I left the Museum of Fine Arts. I left the Harvard community. Eu deixei o Museu de Arte, deixei a comunidade de Harvard. And I returned to Wilmington, North Carolina. E eu fui para Carolina do Norte. My mother and father had been divorced. I went with where my mother was. Meus pais tinham se separado, então eu fui morar com a minha mãe. And I met some of the first Christians. E foi lá que eu conheci os primeiros cristãos. Christians that came out of the Azusa Awakening. Cristãos que tinham vindo do avivamento da Rua Azusa. Faith Training Center from Elam Bible Institute, very, Acosta there. De um centro de treinamento que tinha lá. A.S. Worley, great men of God. Homens de Deus. And God began to work in my life. E Deus começou a operar na minha vida. And then from there I was called. I met my wife Mary. She was a Spirit-filled Baptist. Conheci minha esposa Maria, uma batista cheia do Espírito Santo. We were married and we answered the missionary call. Nós nos casamos e respondemos ao nosso chamado missionário. And at Faith Training Center, I had met a young man named Jack Knowles, and he invited me to Mexico to preach in the mountains of Oaxaca to the indigenous people. Em um centro de treinamento eu conheci um rapaz que me convidou para pregar para os indígenas mexicanos. And so we went to Mexico. Então fomos para o México. But we had to learn Spanish. Mas eu tive que aprender espanhol. And so it was recommended to go to the University of the Americas in Cholula, Puebla. Então foi recomendado que a gente fosse para a universidade em determinada cidade. Which is a famous private university in Mexico. Uma universidade famosa no México. It's taught courses in English and in Spanish. E tinha cursos em inglês e no espanhol. So my wife and I began to study Spanish as students. Então começamos a estudar espanhol como alunos. Forgive me. Perdão. But then when they discovered that I had
studied economics at Cambridge University and Harvard University and Lehigh University. They said, we desperately need a professor of microeconomics. Can you teach microeconomics and the theory of money and banking? Quando descobriram que eu era formado em economia, perguntaram: você pode, por favor, lecionar microeconomia aqui na nossa escola, no nosso curso? And I said, yes. Disse que sim. So they made me a professor. Então me fizeram um professor. So we were studying Spanish as students, and I was teaching the theory of money and banking and microeconomics as a professor. Então eu estava estudando espanhol e lecionando a teoria de banco e economia. But they made a big mistake. Mas eles cometeram um grande erro. Because we began to win some of the faculty and staff to Christ and the students. Porque nós começamos a ganhar algumas dos estudantes e professores para Cristo. And the first group that came eventually, Amistad Cristiana de Puebla, was born there. E um dos primeiros grupos nasceu lá, grupos cristãos nasceram lá. Which today has over 6,000 people and about dozens of other churches in Mexico. Hoje tem mais de 6.000 pessoas, várias igrejas pelo México. But one day, Mas um dia, I was visiting Wayne Myers in Mexico City. estava visitando um determinado homem na cidade do México. Has anyone ever heard of Wayne Myers? Alguém já ouviu falar do Wayne Myers? Christ for the Nations in Texas? Jocum, no Texas? He was a great missionary. Aliás, não é Jocum. He died a few years ago at 103 years of age. Ele morreu recentemente com 103 anos de idade. Brother Myers, I was returning some Christian materials of films that I had borrowed from him. Eu estava devolvendo alguns filmes e livros que eu tinha pego emprestado com ele. And he said, Brother Elliot, what are you wasting your time in Mexico for? E ele falou: irmão Elliot, o que você está fazendo no México? I've sent my daughter and my son to Spain. Eu falei: meu filho e minha filha estão na Espanha. There's 3,000 American missionaries in Mexico. Tem 3.000 missionários americanos no México. And in Spain is Catholic, nominally Catholic, and there are very few evangelicals. Na Espanha é praticamente só católico, quase não tem evangélico. That touched my heart. E aquilo me tocou. We ended up going to Spain. Acabamos indo para a Espanha. We got to Spain, Chegamos lá and we joined the Worldwide Evangelization for Christ, the mission. e nos unimos a uma missão lá de evangelismo. And we began to preach to the university students at the University of Alcalá and other universities in Madrid. Começamos a pregar para os universitários daquelas faculdades. But they didn't want anything to do with us. Mas eles não queriam nada a ver conosco. But we were living in San Blas. Has anyone ever heard of San Blas? Mas a gente estava vivendo em San Blas, é uma cidade lá. Alguém já ouviu falar? Yeah, they come from San Blas. Eles são de lá. San Blas was the last barrio on the western side of the city. Este é um dos últimos bairros da zona oeste da cidade. It was next to the largest gypsy camp in Europe. Era próximo de uma das maiores comunidades ciganas da Europa. There were 3,000 gypsies living in the field behind Caimutron, where we were living. Tinha mais de 3.000 ciganos morando naquela comunidade, ao lado de onde estávamos. It was a center of heroin traffic in all of Europe. Era um centro de tráfico de heroína para toda a Europa. There was heroin and cocaine were sold out of behind Caimutron in the fields in San Blas. Heroína e cocaína eram vendidos desse lugar. They began to. The university students we were preaching to rejected us. Então, os universitários a quem nós pregávamos nos rejeitaram. So we began to preach to the gypsies. Então, começamos a pregar para os ciganos and the drug addicts. e para os viciados. They robbed us many times. They used my car as a parts store. They take everything, steal Eles everything. nos roubaram várias vezes, pegavam nossos carros, levavam tudo. Robbed my wife, robbed a purse, robbed my children. We were Roubavam minha esposa, roubavam meus filhos. A gente era constantemente roubado. But we began to find some of the drug addicts who were open to the gospel. Mas Heroin addicts. começamos a encontrar alguns viciados em heroína que estavam abertos ao evangelho. And do you have a picture? Do you have the picture of my son's book,
Será que a gente tem uma imagem do livro do meu filho? The building to the right, on the second floor, that's where Bethel started. Esse prédio que vocês estão vendo ali, foi ali que Betel começou. Right behind us was the big field where all the gypsies lived. Logo atrás era esse terreno imenso onde viviam os ciganos. Yeah. We began to receive them into our home and give them food. Começamos a recebê-los em nossa casa, dar comida. We have meetings in our home. Tínhamos reuniões em nossa casa. Then Lindsay McKinsey, an Australian WEC missionary working with us, E aí então um missionário australiano que trabalhava conosco, we opened up his flat across the street and took the first drug addicts into our community. abrimos um espaço do outro lado da rua e começamos a receber os primeiros viciados para nossa comunidade. 2 flats on the last neighborhood in Madrid to the west. 2 apartamentos no último bairro de Madrid. And today Bethel is in over 100 cities in 18 nations. E hoje Betel está em mais de 100 cidades em 18 nações. Yeah. I'm not even using my notes. This is terrible. Eu não estou nem usando as minhas anotações, é terrível. And poor Javi and Paki have to listen to this story all the time. E eles têm que ficar ouvindo essa história repetidamente. Okay. Hallelujah. Bethel began to grow. Betel começou a crescer. We moved from that first flat, my house, Lindsay's flat, to other flats. We began to rent properties in the country. Desses pequenos apartamentos foi crescendo, começamos a Church alugar began to grow from propriedades, building to building. de prédio em prédio, a igreja começou a crescer And God began to honor His word. e Deus honrava a sua palavra. You know, I feel here. When I stepped into this property, I felt a weight of glory in your midst. Quando eu pisei aqui nesse lugar, eu senti um peso de glória aqui no meio de vocês. And I could feel, I could taste, and I could touch the glory of God in the midst of you. Eu pude sentir, experimentar, tocar essa glória no meio de todos vocês. I believe that we can work together, touch the marginalized in Brazil. E eu acredito que nós podemos trabalhar juntos para alcançar os marginalizados no Brasil. I mean, I've seen on your streets and in Brazil what we used to see in Madrid way back then. Sabe, eu vejo aqui nas ruas do Brasil o que nós víamos em Madrid muitos anos atrás. There's already good works here with Raymar, Reto, and others. Salvation Army doing good things. Tem muita gente fazendo coisa boa aqui. But I believe God wants to breathe and have a fresh breath of the Holy Spirit in His church and in Brazil. Mas eu acredito que Deus tem um sopro fresco na sua igreja no Brasil. And we would love to work with you. E nós vamos amar trabalhar com vocês. You know, my Jewish mother, Minha mãe judia, she told me that you're going to destroy your children's lives. ela me disse: você vai destruir a vida dos seus filhos. We didn't destroy their lives. Nós não destruímos a vida deles. You can never outgive God. Você nunca pode dar mais do que Deus. Even when you take decisions that seem so difficult. Mesmo quando você toma decisões que são muito difíceis. God honors faith. Deus honra a fé. God is good. Deus é bom. Hallelujah. I haven't even used my notes. This is terrible. Nem estou usando as minhas anotações. Hallelujah. How does Bethel pay for all these centers that we've started all around the world? Como é que a Betel custeia todos esses centros que a gente começou em todo o mundo? Bethel is free. We charge nothing to anyone. Betel é gratuito, a gente não cobra nada de ninguém. We never ask for money. Nunca pedimos por dinheiro. But we've copied the Salvation Army. Mas nós imitamos o modelo do Exército da Salvação. We've started charity shops. Começamos lojas de caridade Christian businesses. e negócios cristãos. We
Bethel is 96% self-financed. Betel é 96% autofinanciada. Only 4% of Bethel comes from money donated to us. Só 4% vem de doação. I'm embarrassed asking people for money. Eu fico com vergonha de pedir dinheiro para os outros. But only 4% of Bethel comes from money donated to us. Só 4% vem de doações que nós recebemos. But Bethel works very hard. Mas Betel trabalha muito And people duro. donate to us, use clothing, the furniture. We have restaurants, we have coffee shops. Pessoas doam móveis, roupas, e nós temos restaurantes, temos cafeterias, We paint cars. pintamos carros, We have all kinds of businesses. vários We take tipos the de gifts that negócio. they have and we use those gifts Pegamos os talentos e dons que eles têm e to help usamos self-finance. para autofinanciar a Betel. I receive no salary. I receive no salary. Não recebo salário. They won't give me any money or any keys in Bethel Não me dão dinheiro nenhum, chaves nenhumas em Betel. because Elliot will give it all away. Porque se me derem, eu vou dar tudo. I'm sorry. Muito. Yeah. But you say, but my mother said I was going to ruin my children's lives. Então minha mãe disse, você vai estragar a vida dos seus filhos. I've already boasted about them already. Eu já me gabei deles. My son Jonathan, Meu filho, Jonathan, he's published 7 books already. já publicou mais de 7 livros. The Financial Times of London chose his 7th book as the book of the year. O Times de Finanças de Londres escolheu o livro dele como o livro do ano. The book of the year. O livro do ano. My son Peter, Meu filho, Peter, he ended up becoming the chaplain of Oxford University at St. Aldate's, se tornou o capelão da Universidade de Oxford. and then the canon of the cathedral. E depois, lá na catedral, We ruined their lives. arruinamos a vida deles. You can never outgive God. You can never sacrifice too much if you do it in the will of God. Você nunca pode dar mais do que Deus. Você nunca vai sacrificar demais se você fizer na vontade de Deus. Hallelujah. I believe that we can work together, Eu acredito que nós podemos trabalhar juntos. and we won't abuse you. We won't ask for money. E nós não vamos abusar de vocês, não vamos pedir dinheiro. You can identify and help us do things, but we'll do it together. Se vocês se identificarem, podem nos ajudar com coisas, faremos juntos. I would like to see all the people sleeping under trees and sleeping on the curb, on the street, Eu gostaria de ver todas essas pessoas que transformed. estão dormindo debaixo de árvores, dormindo nas calçadas, transformadas. If you knew the background of so many of our Bethel pastors, you would be astounded. Se soubesse o passado de alguns dos nossos pastores da Betel, vocês ficariam chocados, Because the gospel really works. porque o evangelho realmente funciona. Hallelujah.